Olá, pessoal! A partir de hoje, vamos incluir os números racionais às nossas aulas. Mas quais são os números racionais? Por que eles são necessários? Como são representados? Essas são perguntas que talvez vocês estejam se fazendo. Bom, no início, os números naturais satisfaziam as necessidades humanas para representação de quantidades. Depois, surgiram novas situações que exigiram outras simbologias. Os números negativos, que já estudamos, para definir profundidade, temperatura, por exemplo, e os números racionais, que na sua maioria representam partes de um todo, ou são compostos por uma parte inteira e uma parte fracionária, como quando quantificamos valores em dinheiro, por exemplo. Mas vamos definir os números racionais. O conjunto dos números racionais representados por Q é formado pelos números que podem ser escritos na forma de fração, ou seja, obtidos como quociente de dois números inteiros. Por não existir divisão por zero, o denominador não pode ser nulo. Agora observe. 3 é um número natural e, como tal, pode ser representado por uma fração com denominador igual a 1. 5 negativo é um número inteiro e também pode ser representado na forma de fração com denominador igual a 1. Sabemos que todo número natural é inteiro e agora descobrimos que todo número inteiro é racional. Observem a representação no diagrama. O conjunto dos números naturais está contido nos números inteiros e o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Portanto, se um número representado por x pertence aos números naturais, então ele pertence aos inteiros. E se ele pertence ao conjunto dos números inteiros, pertence também ao conjunto dos números racionais. Fração é uma forma de representação numérica. É um modo de expressar uma quantidade a partir da razão de dois números inteiros. A palavra fração vem do latim fractus e significa partido, dividido ou quebrado. São termos da fração o numerador e o denominador. O denominador corresponde ao número de partes que o todo será dividido, e o numerador corresponde ao número de partes que serão consideradas. Observem que os dois círculos foram partidos em 14 partes iguais. Por isso, as frações que você vê possuem o mesmo denominador. O numerador corresponde ao número de partes em destaque, ou consideradas, como foi dito. E aí as frações se diferenciam na representação visual e na representação numérica. A leitura de uma fração depende do seu denominador, podendo ser dividida em dois grupos. Primeiro grupo compreende os denominadores iguais a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e as potências de 10. Observem o quadro. Temos aí alguns denominadores e a nomenclatura correspondente. O segundo grupo compreende os denominadores que não pertencem ao primeiro e acrescentamos a palavra avos, como 11 avos, 12 avos, 101 avos, 102 avos. Por isso chamamos centavos os valores menores que R$1. Vamos recordar nosso sistema de numeração é chamado de decimal e posicional, sendo organizado em ordens e classes. Decimal, porque cada 10 unidades de uma ordem forma uma unidade da ordem imediatamente superior. Posicional, porque o mesmo algarismo assume valores diferentes dependendo da posição ou ordem que ocupa. Observe, a vírgula separa a parte inteira da parte fracionária. Essa é a representação decimal dos números racionais. São chamadas de frações decimais aquelas cujos denominadores são potências de base 10. As frações decimais são interessantes porque são facilmente representadas na forma decimal. Observem as frações dos itens A, D e G. Elas têm denominadores 10
e em suas representações na forma decimal, apenas uma casa é ocupada após a vírgula. Observem os itens B, E e H. Suas frações têm denominadores iguais a 100 e a representação decimal possui duas casas ocupadas após a vírgula. Observem as frações dos itens C e F. Ambas possuem denominadores iguais a 1000 e na representação decimal temos três casas decimais ocupadas. A fração do item I possui como denominador 10.000. A sua representação decimal possui 4 casas ocupadas após a vírgula. Perceberam? O número de casas decimais corresponde ao número de zeros do denominador das frações. Assim, fica fácil representar as frações decimais na forma decimal e vice-versa. O conhecimento é a maior de todas as riquezas que você pode ter. Ninguém pode comprar, pegar emprestado ou roubar o conhecimento que é seu. E quanto mais você compartilhar com os outros, mais ele pertencerá a você. Pessoal, caprichem nos estudos, revejam o vídeo se necessário for e façam os exercícios com atenção.